a Deus, estamos felizes com a sua presença. Hoje pela manhã nós começamos o nosso primeiro culto matinal ao domingo. Quantos dos que estão aqui estiveram de manhã? Eu vejo várias pessoas, né? Graças a Deus, hoje de manhã já tivemos aqui 3 visitantes, pessoas que vieram pela primeira vez. E nós entendemos como um sinal da aprovação de Deus, né? Abrimos o culto, senão essas pessoas não estariam no culto, amém? Então começamos, e vamos daqui cada vez incentivando mais e crescendo mais e abrindo espaço para que as pessoas possam conhecer a Jesus, amém, amados? Glória a Deus por isso. Às vezes atrasa um pouquinho o almoço de domingo a partir de agora, mas vale a pena nós recebermos essas pessoas para que elas conheçam a Jesus. Nós também louvamos a Deus. Ontem à noite teve aqui um culto de curas e milagres, também abençoado. O Jefferson esteve trazendo a palavra, orando com as pessoas, mais os irmãos do ministério. Graças a Deus por isso. E hoje à noite eu quero compartilhar uma palavra ao seu coração e, na verdade, eu quero continuar o assunto que nós começamos na semana passada. Depois nós vamos ter ainda a ceia do Senhor. Estamos com um pouquinho de eco aqui na frente, não sei se é o retorno. Graças a Deus. Mas na semana passada, eu não sei se você lembra, mas nós conversamos sobre aquele episódio daquela mulher adúltera, aquela mulher que fora pego em ato de adultério, e ela foi lançada na presença de Jesus, e os fariseus, os doutores da lei, eles propuseram para Jesus um dilema, e disseram: mestre, a lei nos diz que essas mulheres apanhadas em adultério, elas devem ser apedrejadas. Estão lembrados desse texto, desse episódio? Agora melhorou, graças a Deus. E Jesus, ele olha aquela situação, e a Bíblia diz que ele começa a escrever na terra. Enfim, você lembra, nós debatemos isso semana passada. E por fim, os acusadores daquela mulher, todos vão embora. E Jesus, ele diz o seguinte: mulher, eu não te condeno. A mesma coisa Jesus, ele diz para você e para mim hoje: eu não condeno você. Com isso, a Bíblia está nos mostrando que Jesus pagou o preço pelos nossos pecados, e ele diz: você está perdoado. Sobre você não pesa mais a condenação, não pesa mais o juízo de Deus, que é exatamente a mensagem da graça. É interessante que quando Jesus diz eu não te condeno, ele não nos condena nem pelos pecados do passado, nem pelos pecados do futuro. Ah, não, mas então eu posso fazer o que eu quiser? Não. Porque o próprio Jesus, ele diz: eu não te condeno, mas vá e não peques mais. Estão lembrados? E quando ele diz vá, ele está nos liberando. Ele diz: sabe de uma coisa? O meu Espírito Santo vai com você e vai capacitar você a viver uma vida de santidade e não de pecado. Bem, e hoje eu quero continuar esse assunto sobre santidade. Você que está com a sua Bíblia ou o seu aplicativo, por gentileza, abra em Levítico, capítulo 11, versículo 45. O nosso tema é santidade. Levítico 11, 45. Se você quiser acompanhar também nos monitores, você pode acompanhar conosco. Levítico 11, 45. A palavra de Deus nos diz assim: porque eu sou o Senhor que vos fiz subir da terra do Egito, para ser o vosso Deus. Sereis, pois, santos, porque eu sou santo. Nós queremos continuar estudando esse assunto da santidade. Arno, se Jesus pagou o preço por mim, por que eu deveria ainda me preocupar em ser santo? Se eu já entreguei a minha vida para Ele, Ele já pagou o preço pelos meus pecados, por que eu seria santo ainda? Bem, aqui você já encontra uma razão muito importante. Deixa aberto lá, por gentileza, que diz assim: vocês serão santos porque eu sou santo. Agora olha que interessante desde o começo esse texto. A Bíblia diz: porque eu sou o Senhor que vos fiz subir da terra do Egito. O que isso quer dizer? Amados, o povo de Israel era escravo no Egito, servia a Faraó. O Egito hoje tipifica o quê? Tipifica o mundo. Faraó tipifica quem? O diabo e seus demônios.
Quem você e eu servíamos antes de vir para Jesus? O diabo. Ninguém nesse auditório nasceu salvo. Todos nós um dia obedecíamos ao inimigo das nossas almas. Mas a Bíblia diz, eu sou o Senhor, deixa o texto na tela lá. Eu sou o Senhor que vos fiz subir da terra do Egito. Amados, foi Deus quem trouxe a você e a mim para a presença de Jesus. Ele olhou para você e para mim e disse, aqui, eu quero você nesse aprisco, eu quero você com Jesus. Amados, o povo de Israel, ele era escravo do Egito. E ele tinha que fazer o quê? Obedecer a Faraó. Quando você e eu vemos essas notícias tão terríveis, né, nos noticiários, de neto matando a vovó, de motorista alcoolizado atropelando meia dúzia de pessoas, é tanta barbaridade acontecendo, por quê? Simplesmente porque as pessoas são escravas do pecado e elas servem ao diabo. Assim, na verdade, amados, atropeladores de criancinhas indefesas, éramos nós. Nós éramos assim. Só que Deus, ele nos tirou desse lugar. Se você lembrar, melhor nem lembrar, né? Mas se você lembrar de quem você era um tempo atrás, pela madrugada, não é verdade? Misericórdia, não é mesmo? Só que a Bíblia diz, eu sou o Senhor que tirei você do Egito. Agora eu estou na igreja, agora eu pertenço para Jesus. E aí Deus diz, sereis, pois, santos. Por quê? Porque eu, Deus, sou santo. Amados, é da vontade de Deus que você e eu andemos sobre a terra em santidade. Porque o nosso Deus é santo. Ora, se não fosse assim, como que as outras pessoas conheceriam a Jesus? Imagine você vir para Jesus, entregar sua vida para Ele e viver uma vida de libertinagem, uma vida toda pecadora. Como que as pessoas conheceriam a Jesus? Mas você e eu servimos a Jesus. E a Bíblia diz, seja santo porque eu sou santo. Mas, amados, sabe por que muitos cristãos na nossa nação hoje têm dificuldades em andar em santidade? Muitas pessoas frequentam as igrejas, vão aos cultos, mas durante a semana vivem uma vida meio estranha, meio quase que nem o mundo, para não dizer um pouquinho pior que o mundo. E às vezes até o diabo duvida o que alguns crentes estão aprontando por aí. Já não viu isso? Por que isso é assim? Por que tem cristãos vivendo uma vida leviana, sem compromisso com a santidade? De repente você olha no Facebook, está lá, a pessoa, ela coloca lá, sobre si, ou informações, como é que é? Onde é que se vê as informações? Enfim, onde é o que diz a pessoa? É casada, é separada, com esse, com aquele, compromisso com esse, compromisso com aquele, e de repente está lá, compromisso com Jesus. Só que aí você viu o que a pessoa escreve? Compromisso ele vai no domingo, porque sexta-feira é dia da boate tal, sábado é dia da balada tal, na quarta-feira é dia do boteco tal. O que é isso? É um descompromisso com a santidade. O que a Bíblia diz? Vocês serão santos, porque eu sou santo. Amados, hoje, nestes dias, tem cristãos ao redor do mundo sendo perseguidos por serem cristãos. Hoje, ao redor do mundo, tem cristãos sendo assassinados por serem cristãos. Se você der uma olhadinha nas últimas notícias sobre o que está acontecendo na Nigéria, na África, o sul da Nigéria é cristão, o norte da Nigéria, que é o país mais populoso da África, é islâmico, é muçulmano. E os muçulmanos têm descido e têm queimado igrejas inteiras com cristãos lá dentro. Outro dia eu vi, num vídeo que ele ficou na internet, era uma meia dúzia de cristãos cercados por uma turba de muçulmanos lá na África e simplesmente encheram de galhos por cima dele, galho de bambu seco, e tacaram fogo, por serem cristãos. Não, mas aí eu não quero. Qual é o tipo de cristianismo que você e eu estamos vivendo? A Bíblia diz, seja santo, porque eu sou santo. Alguns cristãos ao redor do mundo estão entendendo isso. Para muitos cristãos ao redor do mundo, ser santo significa pagar com a própria vida. Nós temos vivido uma situação de conforto na nossa nação. E, de repente, domingo eu sou santo, segunda mais ou menos, terça nem tanto, quarta acabou-se. Só no domingo que vem.
Mas a Bíblia diz: seja santo, porque eu sou santo. Você começa a perceber a importância desse assunto? Peraí, então eu não vou mais pecar por medo de ir para o inferno? Não. Eu vou começar a deixar de pecar para agradar o meu Criador. Veja que interessante um texto que está em Lucas, no capítulo 1, o versículos 74 e 75. Lucas, capítulo 1, versículos 74 e 75. A Bíblia diz assim: de considerarmos que, libertados da mão de nossos inimigos, os servíssemos sem temor, em santidade e justiça perante Ele, todos os dias da nossa vida. Você percebe, amado, que Deus preparou para você e para mim? Ele preparou para você e para mim servirmos a Ele em santidade, refletindo a glória de Deus por onde nós passamos. Arno, mas bem certinho eu gosto do pecado. Olha, tem uns pecados que nem te conto. Aquele negócio, olha, mas aquele pecado, como que funciona isso? Arno, você não acabou de dizer que eu já sou santo? A Bíblia não diz isso? Sim. Então, liberou geral para o pecado? Não. Não. Veja só que interessante o que a Bíblia diz em Efésios. E eu quero explicar para você a diferença entre ser santo e santificação, porque a Bíblia fala das duas coisas. Veja o que está lá em Efésios, por gentileza, capítulo 2, o versículo 19. Efésios, capítulo 2, o versículo 19. Dá uma olhadinha o que está escrito ali. Assim, pois, não sois mais estrangeiros, nem forasteiros, antes sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Esse texto, amados, ele não coloca nenhuma condição para ser santo, a não ser entregar a vida para Jesus. Ele diz o quê? Você já é da família de Deus. Você é concidadão dos santos. Dê uma olhadinha para o seu lado, tem um santo do seu lado, né? Santo Gipiela, Santo Ronaldo, São Hernani, São Wilson, né? É verdade, tem uma santa do seu lado. Não é o que a Bíblia diz? Prazer, eu sou um santo, de acordo com a palavra de Deus. Mas não tem que ser canonizado, já foi lá atrás. Jesus já disse que você é santo. Entregou a vida para Jesus, é santo. Vocês são concidadãos dos santos. Entregou a vida para Jesus, o seu espírito é santificado. Você é santo. Isso quer dizer o quê? Que se você caminhar sobre a terra, você continua essa semana, e acontece algo que você é promovido, né, para não aparecer mais aqui sobre a terra. Para onde você vai? Não é para a presença de Deus. Mas, Arno, é que hoje à noite, depois do culto, o sujeito ele atropelou umas 3 criancinhas, chutou umas 5 velhinhas e bateu mulher grávida. Ele vai para o céu do mesmo jeito? Sim ou não? Bom, se fosse só as velhinhas criancinhas, mas mulher grávida bateu, aí não dá. Sim ou não? Vai. Porque a Bíblia diz que você que entregou a sua vida para Jesus, você é santo. Só que nós não vamos sair atropelando criancinha, nem batendo em velhinha, nem batendo em mulher grávida. Por quê? Porque o mesmo Efésios, eu gostaria que você desse uma olhadinha, no capítulo 4, a partir do versículo 22, ele fala agora da santificação. Eu sou santo, mas existe um outro assunto chamado santificação. Veja o que a Bíblia diz a partir do versículo 22. A despojar-vos quanto ao procedimento anterior do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. A vos renovar no espírito da vossa mente, e a vos revestir do novo homem, que segundo Deus foi criado em verdadeira justiça e santidade. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, pois somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tem necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só
a que for boa para a necessária edificação, a fim de que ministre graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia sejam tiradas dentre vós, bem como toda a malícia. Olha que interessante. Antes sede bondosos uns para com os outros, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus os perdoou em Cristo. O que a Bíblia está dizendo? Você é um santo, certo? Mas Paulo escreve para os Efésios, para os santos de Efésios, aquele que furtava, não furte mais. Aquele que mentia, não minta mais. Antes, fale a verdade, e o que furtava, trabalhe com as suas próprias mãos. O que a Bíblia está falando? A Bíblia está falando em abrir mão dos hábitos do passado. A Bíblia está falando em santificação. Mas é tão interessante esse exemplo que eu dei. Você está meio pensando, mas atropelar a criancinha, matar a velhinha, vai para o céu. Olha o exemplo que eu vou te dar sobre isso. Tem uma irmã que nós conhecemos e há muito tempo lá da Aba de Curitiba, ela foi lá, hoje não está mais. Mas esta mulher, sabe como ela se converteu? Lendo a Bíblia sozinha. Só que ela era viciada em cigarro, mas pense aquela pessoa que tem os dedos amarelos aqui assim, aquele negócio tal, se tivesse barba teria amarelo, aquela mulher não tinha barba, mas sabe assim, viciada. E sabe o que ela fazia? Todo dia ela lia a Bíblia dela fumando. E caía cinza na Bíblia, e assoprava a cinza da Bíblia. Não pode. Salva, fumando. Aleluia. Eu quero fumar, não é isso que eu estou falando. Ouça o fim da história. Até o dia que ela leu na palavra de Deus que este lugarzinho aqui é santuário do Espírito Santo. E aquele que destruir esse lugarzinho aqui, Deus destruirá. Ela fez o quê? Pim! Jogou o cigarro fora. Amado, e está servindo a Deus até hoje. Não é interessante? Você percebe como Deus trata isso? Ela entregou a vida para Jesus, santo. Mas está fumando ainda, santo. Mas ainda mente, santo. Mas ainda rouba, santo. Vamos supor que você hoje, você está vindo a primeira vez para a igreja, vamos supor que o seu trabalho seja vender cigarro contrabandeado do Paraguai. Ou você é dono de um motel, né? Pede oração, que eu tenha muitos clientes. Esse tipo de coisa. Isso acontece, irmãos. Você acha que é moleza a vida de pastor? Tem cada pedido de oração que você não tem ideia. Vamos supor você vende cigarro contrabandeado do Paraguai. E você veio para Jesus. E você entrega a sua vida para Jesus. Na segunda-feira, vamos vender, põe lá, né? Ou CD pirata, essas coisas. Que a polícia não me pegue hoje. Se ele morrer, ele vai para o céu ou não? Faça assim, ele vai, porque ele entregou a vida para Jesus. Só que com o passar do tempo, e santificação tem a ver com o passar do tempo, o Espírito Santo vai ministrando e ele vai entender, eu preciso mudar de ramo, eu preciso fazer outra coisa. Amados, e eu sei o que eu estou falando. Nós temos mulheres que aceitaram Jesus num trabalho lá em Curitiba, que trabalham na noite. Aceitaram Jesus e por um tempo continuaram se prostituindo, até entenderem isso não agrada a Deus, e foram fazer outra coisa. Aliás, terça-feira agora, estava com a Verinha, inauguramos um novo ponto de pregação lá no centro de Curitiba, lá no Centro Velho, para atender exatamente pessoas que moram na rua, pessoas que estão presas nas drogas, pessoas que estão na prostituição, e já temos vários daqueles amados ali que saíram da rua e estão em grupo familiar. E agora, este ano ainda, a Mayla, que é a responsável, ela estava me falando que vai acontecer um primeiro casamento ali. Uma ex-prostituta, que não se prostitui mais, e um ex, como eles dizem, abre aspas, cachaceiro, fecha aspas. Os dois se converteram. Mas depois de se converter, ainda tomou lá umas cachaças. A outra ainda se prostituiu, só que entenderam o processo de santificação e já não faz mais isso. Não é interessante, amados? Quando você fala em ser santo, esse é o teu estado, você é santo.
Só que existem algumas áreas que eu preciso ir abrindo mão na minha vida. Eu preciso ir abrindo mão, eu preciso ir mudando. Por quê? Seja santo, porque eu sou santo. Algumas coisas que eram normais para você e para mim antes, agora não são mais. Algumas áreas que o diabo nos oprimia, escravizava, nos mantinha presos, agora nós somos libertos. E não precisamos mais servir o diabo, porque pecar é igual a servir o diabo. Veja que interessante, amados. Um outro texto, em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1. Dá uma olhadinha, 2 Coríntios 7, versículo 1. Ora, amados, visto que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Olha que interessante. Amados, quantas promessas não tem sobre a sua vida? Além da promessa da vida eterna, as promessas de reinar sobre a terra. No começo do culto aqui, ou no meio do culto, falamos sobre dizimar e ofertar, o que Deus quer liberar sobre a sua vida. Nós temos muitas promessas. Sendo assim, faça o seguinte: purifique-se de toda imundícia da carne. E você sabe do que eu estou falando. E purifique-se de toda imundícia do espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Amados, você já é santo. Mas existem algumas áreas na nossa vida que nós precisamos ir abrindo mão e caminhando em santidade. Não tem pessoas assim que você conhece, que quando vieram para Jesus ainda eram brutas, eram assim grossa e desajeitado, cada 10 palavras, 11 eram um palavrão. Já não conhece pessoas assim? E de repente ele vai entendendo e vai sendo santificado e vai mudando o seu palavreado, o seu jeito. Não é assim que funciona? Só que tem pessoas que pensam o seguinte: bom, já que eu já sou santo, vou viver do jeito que eu quero. Não é assim que funciona. Amados, veja que interessante um texto. Esse texto nós não mencionamos pela manhã, mas dá uma olhadinha em Mateus capítulo 22, do versículo 11 ao 14. Mateus capítulo 22, do versículo 11 ao 14. A Bíblia diz assim: mas quando o rei entrou para ver os convivas, os convidados, viu ali um homem que não trajava veste nupcial. E perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem teres veste nupcial? Ele, porém, emudeceu. Ordenou então o rei aos servos: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Amados, esse texto, Jesus está falando, nos dias bíblicos, nos dias de Jesus, quando havia uma festa, um casamento, você sabia que os convidados todos recebiam como uma capa igual a todo mundo? Seria como se para todo mundo aqui na entrada da igreja, se aqui fosse um casamento, você receberia um lençol branco. O único que tinha uma roupa diferenciada era o rei. Era assim que funcionava. Então não importa se a pessoa era rica, ela não iria ostentar as suas joias, a sua roupa maravilhosa, ou se a pessoa era pobre, também não ia aparecer a sua calça rasgada, isso, aquilo. Todos eram iguais, uns perante os outros. O único que se destacava era o rei. Era assim que funcionava. E Jesus usa esse exemplo, e ele diz que tinha lá um sujeito, e ele olha, passando o olho pelas pessoas: escuta, por que você não está com a veste nupcial? A Bíblia diz que o sujeito emudeceu. E a Bíblia diz que Jesus ordenou, o rei ordenou aos seus servos que o amarrassem e lançassem fora. Mas do que Jesus está falando? Ele está falando sobre santidade. O que é que você suja com o pecado? A sua veste nupcial. E ele está usando esse exemplo exatamente para nos mostrar que tem pessoas que acham que no fim tudo vai virar em pizza. Eu conheço o rei, eu vou lá para a festa dele, eu não vou por essa cara, eu vou fazer do meu jeito. Eu sinto paz em pecar, eu sinto paz em ver pornografia, eu já estou maduro, assim, eu sinto paz em mentir,
Não sinto paz para... Cuidado. Aceita a veste nupcial. Ponha a veste nupcial, que é a santificação. Jesus, a Bíblia diz que ele olhou o sujeito e disse: ei, você acha que vai participar da minha festa sem a veste nupcial? Todo sujo, todo manchado, todo cheio de arrogância, todo... eu acho que posso, fica... Amarre e lance fora. Você percebe a importância da santificação? Só que a Bíblia diz, conforme lemos em Lucas, que é uma santificação sem temor. Eu não deixo de pecar por medo de Deus, de cair um raio na minha cabeça. Eu deixo de pecar porque eu amo a Deus, porque eu quero glorificá-lo. Está claro até aqui, amados? Então eu sou santo, mas eu preciso passar por santificação. Dá uma olhadinha o que a Bíblia diz, por gentileza, em 1 Coríntios, no capítulo 6, os versículos 19 e 20. 1 Coríntios 6, 19 e 20. A Bíblia diz assim: ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual possuís da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Amados, volta ao versículo anterior, por gentileza. Olha que interessante isso aqui. Você sabia que aí dentro de você mora o Espírito Santo? A Bíblia diz que você não é mais de você mesmo. Não. Não sou mais? Não. Então eu não posso fazer o que eu quiser com esse corpo? Não. Não posso pegar com facas e furar ele? Não. Não posso riscar ele todo? Não. A Bíblia diz que você e eu somos santuário do Espírito Santo. Deixa eu tocar num assunto um pouco polêmico, mas para deixar claro a nossa posição para você. Arno, eu fiquei com uma vontade de colocar um piercing no umbigo, um debaixo da língua, um dentro da orelha, um lá dentro do nariz, um por trás do olho, um arame não sei aonde. E também fiquei com vontade de fazer umas tatuagens, assim, não sei, um demônio com a capa preta desse lado, mais uma mulher sendo mordida por uma serpente desse lado, um morcego apertando desse lado, umas coisinhas assim. Me deu uma vontadinha de fazer isso. Pode ou não pode? E aí? Não, eu não vou tatuar essas coisas. Só uma borboleta, não quero tatuar. Um arco-íris. O esmilinguido, nem o esmilinguido, pode o esmilinguido? Moda amarela, né? Eu quero colocar todos os personagens nas costas aqui, assim. Eu sei, amado, continue me amando depois que eu vou falar isso, tá bom? E eu também não quero que você fique triste se você tem uma tatuagem. Eu não estou provocando você, mas eu tenho que ser honesto com você o que a Bíblia diz. A Bíblia diz, Arno, que não pode tatuar, fazer piercing, fumar, beber. Não, a Bíblia não diz. Tem textos que indicam, mas sabe o que a Bíblia diz? Que você é santuário do Espírito Santo. Será que eu posso fazer qualquer coisa com essa carcaça aqui, se eu sou santuário do Espírito Santo? A Bíblia diz em Coríntios também que aquele que destruir esse santuário, Deus o destruirá. Cuidado com o que você está aceitando do mundo sobre a sua carne. Cuidado. Na verdade, amados, a tatuagem, piercing, isso nada mais é que a preparação do reinado do anticristo. Como assim, Arno? Ora, o que está acontecendo no mundo? Virou moda a tatuagem, né? Você vê um jogador de futebol, você já quase não sabe se é um ser humano ou se é um, sei lá o quê, né? Aquilo é... O que é isso? É para cauterizar a consciência da pessoa. Ela aceita que façam marcas à vontade no corpo dela, para quando vier o anticristo e vier a proposta de você colocar um número na sua mão ou na sua testa, tanto faz, porque já estou todo carimbado mesmo. É só isso que está por trás de todo esse negócio de tatuagem, piercing, é só isso. Então, cuidado, preste atenção. Amados,
Outro dia eu vi um jovem dizendo, não, mas esse santuário é meu, eu enfeito ele como eu quiser, o jovem falou. Por que você não deixa Deus enfeitar você? Aliás, já não enfeitou bastante? Não te deu um olhinho dessa cor? Não te deu um cabelinho dessa cor? Olha os teus dedos. Dá uma olhadinha no teu dedo. Não está bonitinho? Ih, a unha está meio comprida. Mas não está no capricho, né? E o nariz? Foi Deus que te deu. Não adianta reclamar. Mas não é assim. É para respirar bastante, né? Mas Deus já enfeitou você. Você percebe, amados? Amados, santificação tem a ver com negar-se a si mesmo. Ah, mas todo mundo está tatuando, pondo piercing, menos eu. Pois é, santificação tem a ver também com negar-se a si mesmo. Uma outra coisa sobre tatuagem e piercing, mas ninguém tatua a sola do pé ou o sovaco. Já viu alguém? Olha minha tatuagem aqui no sovaco. Já viu? Não, nunca vi. Né? Ou entre os dedinhos do pé ali, olha aqui minha tatuagem, aqui, a borboleta, uma asa de cada lado. Ninguém faz isso. Sabe por quê? Sabe por quê? As pessoas tatuam onde os outros possam ver, porque está relacionado à sensualidade e exibicionismo. Isso não vem de Deus. Cuidado, o que você está deixando entrar na sua casa. A Bíblia diz: ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, qual habita em vós? Amados, sendo menos dramático, talvez, ou menos radicais, até o tanto de comida, cuidado. Bebida, cuidado. O tanto de soninho, cuidado. Você não pertence mais para você mesmo. Festa do chocolate, 15 de chocolate, abre o olho, rapaz. 15, pense, né? Eu já fiquei chocado com as 2 caixas de bombom do Paulino ali, né? Mas é só não comer a feijoada no sábado. Mas você percebe, cuide daquilo que Deus te deu. Não tem pessoas que morrem antes da hora por não cuidarem dessa carcaça? Tem ou não tem? Tem. O que a Bíblia diz? Cuide, você é santuário de Deus. Dê uma olhadinha, por gentileza, Daniel, capítulo 1, versículos 5 e 20. Antes que você deixe de me amar. Arno, mas eu tenho uma tatuagem. E agora, o que eu faço? Viva a sua vida. A Bíblia diz que nós devemos servir a Deus assim como nós viemos para Ele. Então, graças a Deus, toque a sua vida sem culpa, sem condenação. E eu estou apenas alertando, cuidado daqui para frente. Uma coisa é eu não sabia, agora você sabe. Está claro, amados? Glória a Deus. Daniel, capítulo 1, versículo 5 em diante, é uma história que a maioria de nós conhecemos. Eu quero ler alguns versículos dessa história para você. E o rei lhes determinou a porção diária das iguarias do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem alimentados por 3 anos, para que no fim destes pudessem estar diante do rei. Ora, entre eles se achavam dos filhos de Judá Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Mas o chefe dos eunucos lhes propôs outros nomes, a saber, a Daniel Beltesazar, Ananias Sadraque, Misael Mesaque, Azarias Abednego. Sugestão de nomes aí, se você tiver um bebê. Daniel, porém, propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, despediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Segura aqui um pouquinho. Amados, o que estava acontecendo aqui é que o povo de Israel estava preso. Eles estavam servindo na Babilônia. E entre eles separaram dos cativos alguns para que fossem preparados para se apresentar ao rei. E o rei deu das porções dele para esses jovens. Além de Daniel e seus amigos, tinha outros jovens ali. E a Bíblia diz que Daniel decidiu não se contaminar com as especiarias do rei. Você percebe, amados, que santidade tem a ver com decisão? Tem a ver com decisão. Mais para frente o texto segue e ele pede, ao invés de comer dos manjares do rei, que sirvam água e legumes. Ele não está dizendo para você eu ser vegetariano, agora só água e legumes. Eu queria comer pizza hoje, só água e legumes. Não, não é isso que ele está falando. Ele está mostrando,
não se contaminar com a comida do rei, com aquilo que o mundo oferece. Você percebe que é uma decisão sua e minha, aquele clique no computador, ou aquela folhada naquela revista, ou aquela mentira, ou aquele comportamento na rua, no trabalho, ou aquela fofoca. É decisão sua e minha. Por que Daniel decidiu não se contaminar com a comida do rei? Para agradar o seu Criador. Vai, por gentileza, vai ali no versículo, que versículo que está, que aqui não está aparecendo? 8, vai no 15, por gentileza. Ao fim de 10 dias, apareceram os seus semblantes melhores, e eles estavam mais gordos do que todos os jovens que comiam das iguarias do rei. É interessante essa versão, não é mais gordinho, né? Mais bochechudinho, que foram na festa do chocolate com legumes. Era uma, né, Paulino? Legumes e chocolate, né? Bom, vamos continuar aqui. Pelo que o despenseiro lhes tirou as iguarias e o vinho que deviam beber e lhe dava legumes. Ora, quanto a estes 4 jovens, Deus lhes deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e em toda a sabedoria, e Daniel era entendido em todas as visões e todos os sonhos. E ao fim dos dias, depois dos quais o rei tinha ordenado que fossem apresentados, o chefe dos eunucos os apresentou diante de Nabucodonosor. Então o rei conversou com eles, e entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso ficaram servindo na presença do rei. E em toda a matéria de sabedoria e discernimento, a respeito do qual lhes perguntou o rei, este os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Amados, olha um princípio interessante aqui. Estes jovens decidiram viver uma vida de separação. Santidade é igual a ser separado para Deus. A Bíblia diz que eles se tornaram 10 vezes mais sábios, entendidos, inteligentes do que todos os doutores da época. Não apenas isso, mas também interpretavam sonhos e visões. Sabe o que isso quer dizer? Que a santidade tem recompensa. Quantos pais têm aqui os seus filhos fazendo vestibular esse ano? 1, 2, 3, 4, 5. Você sabia que o teu filho, andando em santidade, na presença de Deus, ele vai melhor no vestibular do que aquele que não anda em santidade? Arno, mas isso é óbvio, mas é o que a Bíblia está dizendo. Mesmo que o teu filho sente do lado de um japonês para fazer o vestibular. Você já viu coisa que assusta mais no vestibular? É sentar do lado de um japonês. Ih, vai levar a minha vaga. Mesmo assim, Deus coloca um princípio, né, Paulo? Imagina você está do lado do Paulo, está lá. Né? Não, olha o irmão aqui, ó, né? Dá 3 tipos de medo, né? Só que, na verdade, a Bíblia diz que aquele que serve a Deus, Deus tem uma recompensa 10 vezes mais inteligente, mais sábio e mais entendido. E não apenas isso, mas ainda consegue interpretar sonhos e visões. Você percebe que a Bíblia está nos mostrando? Muitas pessoas pensam, não, eu vou andar em santidade só por andar. Não, primeiro, você anda em santidade porque o teu Deus é santo. E segundo, Ele vai surpreender você. Amém, amados? Está claro até aqui? Você recebe essa palavra? Semana que vem, se Deus permitir, eu quero ainda concluir com mais um aspecto sobre santidade e santificação. Quero convidá-lo a ficar em pé, por gentileza.